Olá, vamos pensar hoje no segundo capítulo da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, do Papa Francisco. O Papa Francisco começa deixando muito claro que a família tem que ser protegida sempre. Ele diz o seguinte: o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Baseado em considerações pessoais e em contribuições pastorais dos padres sinodais, o Papa Francisco ressalta alguns desafios atuais da nossa realidade concreta na vida familiar. Vamos ver quais são esses desafios que ele pontua. Primeiro, ele fala do contexto atual, que é marcado por transformações profundas e muito rápidas. É claro que sempre, desde que o mundo é mundo, ele vem se modificando, só que nunca tão rapidamente, com tamanha velocidade, a ponto de nós nos perdermos para acompanhar, não é verdade? Então, assim, vivemos numa cultura do provisório, dos relacionamentos líquidos, como diz o filósofo Bauman, onde o passado tem pouca importância, pouco valor, pouco interesse. O novo é que tem muito a oferecer. E quem traz o novo? Quem traz o novo tem sido, para dentro da família, tem sido os filhos. Vivemos uma era tecnológica absurda, né? Então, eles que estão nos ensinando a como lidar com o celular, como lidar com a televisão, como lidar com as coisas. Quer dizer, o novo vem vindo tão rapidamente que é difícil para nós, mais velhos, absorver, aprender tudo isso. E o que é antigo não tem muito valor, porque não vai ser modelo para eles. Infelizmente, tem muitas coisas que acabam sendo deixadas de lado. Uma outra questão do mundo atual é o individualismo, que é a realização dos desejos pessoais, é viver sob o princípio do prazer. Eu quero muito, eu quero agora, eu preciso disso, não realizar isso, eu vou morrer. E aí então o social, o cultural, o contexto acaba não estando em primeiro lugar, e sim o meu interesse pessoal, aquilo que eu preciso. E as famílias muitas vezes se perdem, né? Porque são vários elementos pensando cada um de um jeito, desejando cada um uma coisa. Então nós dizemos assim: meu Deus, tem famílias que são famílias, ilhas, onde cada um fica no seu canto, fazendo aquilo que gosta e pouco se relacionam e dialogam. Antes da pandemia, muitos lares, Papa Francisco lembra, e é verdade mesmo, muitos lares eram um local de passagem, um dormitório. Ia-se para dormir, jantar, assistir lá uma televisão e dormir, porque chegávamos todos muito cansados, esgotados, porque trabalha-se muito e não existia escuta, não existia disponibilidade para o outro, para aquele que mora com a gente, para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Então, tem um psicólogo que diz, que cai muito bem aqui no que o Papa Francisco está colocando, que era e é ainda a dificuldade que os pais vivem e os filhos também, que é a ausência na presença. Quer dizer, você até está presente, como agora na pandemia, até estamos mais unidos, mas será que estamos ausentes ou presentes? Estamos só de corpo ou estamos de interesse, de cuidado, de querer saber como o outro, como passou o dia, como viveu? Então, isso faz parte também do que nós podemos genericamente chamar de individualismo, né? Cada um por si e Deus por todos? Tá.
Ou então também o individualismo traz como consequência a violência familiar, né? De um não querer ter compreensão, tolerância com o pensamento diferente, com um jeito diferente, com um ritmo de vida diferente. Quantas vezes, quantas situações que estamos vendo de conflitos, de violência familiar imensa, por intolerância, por pegação de pé, por não aceitar o jeito do outro ser, por não ter conversa, diálogo, só enfrentamento, só violência verbal, física. Então, precisamos pensar nisso, né, como um fator mesmo de desagregação. Os pais, repito, estão cansados e também culpados, né? Porque eles sabem, nós sabemos, nós pais sabemos que nem sempre damos o tempo necessário, a atenção suficiente para os nossos filhos, e aí queremos trocar com bens materiais. Outro aspecto crítico é o conflito entre liberdade e proteção. Como temos uma dificuldade de escolher, queremos as duas coisas. Queremos evitar a solidão, portanto, buscamos uma companhia, um companheiro, uma companheira, uma família para vivermos, para inserirmos e construirmos uma família, e também queremos a liberdade do ir e vir, do fazer na minha hora, do meu jeito. Então, esse conflito são duas forças quase da mesma intensidade, uma puxa de um lado, outra puxa para o outro, e esquecemos que vida familiar, que filhos é sim e não. É sim para algumas coisas, é não para outras, que nós temos que fazer escolhas. E ao fazer escolhas, somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Então, está difícil de conjugar o nós, né? Um tempo de verbo extremamente importante nos relacionamentos intrapessoais. Uma outra questão recorrente é a imagem do matrimônio. Que imagem que estamos passando para os nossos jovens sobre o matrimônio? Ou então até nas nossas pastorais, por exemplo, na pastoral da família ou em qualquer outra pastoral, o que estamos passando? Que o matrimônio é algo muito dificultoso, que é muito difícil de se viver, que precisamos de uma tolerância imensa, e dizemos até, olha, pensa bem antes de casar, hein? Não pensa que é fácil não, pô, a coisa tá difícil, tá difícil viver junto com outro ser humano, taranã, né? Então, existe várias frases que nós vamos formulando, passando uma imagem muito negativa da união conjugal. Ou então, vamos para o outro lado, idealizamos, né? Como o Papa Francisco fala, olha, cuidado com as idealizações, né? Abstratas, de uma família ideal, onde não existe conflitos, existe uma fé fervorosa que faz com que a gente, né? Seja só fachada. A fachada da família Doriana, da família Margarina, porque a família é o lugar dos afetos, de todos os afetos, tanto positivos como negativos, do sentimento de raiva, do sentimento de alegria, do amor, da beleza, de todos os sentimentos. A família é lugar dos afetos, é lugar do cuidado, é lugar dos limites e, portanto, é lugar de conflitos também. Sim, nós temos conflitos, não podemos negar e nem dourar a pílula, né? E passando uma imagem, e passando um discurso de tudo é uma maravilha, lindo, não, vamos ser realistas, nem puxando para o negativo, nem puxando para o positivo demais, dizendo que é uma relação que está sempre em construção, sempre em crescimento. A igreja, o Papa Francisco fala, tem que passar isso, apresentar o matrimônio como um caminho dinâmico de crescimento
e realizações. E o mais importante é que ele diz que isso vem com a abertura à graça de Deus. Não é pelos dons pessoais nossos, pelos nossos conhecimentos, por sermos pessoas boas. Não, essa construção familiar, essa realização em família conta com a abertura à graça. Isso é extremamente importante. Então, ele nos aconselha que devemos fazer uma pastoral positiva, acolhedora, que torne possível aprofundamento das exigências do Evangelho junto às famílias. Lembrando que somos chamados a formar consciências, não a pretender substituí-las. Olha que profundidade, que sabedoria do Papa Francisco e dos bispos pós-sinodal, dos bispos sinodais, que é formar consciência e não pretender substituí-las. Do meu jeito, daquilo que eu acho que é bom, e esquece isso. Vamos fazer, tem que viver assim. Calma, não é desta forma. Não pode ser desta forma. Precisamos nos abrir também à graça de Deus. Agora, ele parte com alguns fatores, outros fatores que contribuem para o descrédito do matrimônio entre os jovens. Ele ainda vai citar outras consequências que levam ao descrédito do matrimônio. Em primeiríssimo lugar, podemos dizer o modelo que eles têm em casa. É claro que se eles têm, eles veem, eles vivem, eles estão ali vendo um pai e uma mãe se darem super bem, se darem bem, estarem satisfeitos e levarem uma vida familiar organizada, construtiva, boa, com amor, com a manifestação do amor. É claro que eles vão pensar que também, vão desejar também um casamento como o dos pais. Agora, muitas vezes nós escutamos assim, o quê? Casar? Viver como meu pai e minha mãe? Pelo amor de Deus, nem pensar. Olha só, esse é o modelo. Que modelo que nós estamos dando de união conjugal? É uma reflexão profunda e temos que ser muito verdadeiros. Que tipo de modelo que nós estamos dando aos nossos filhos? Também, um outro fator que tem contribuído para casarem-se cada vez mais tarde ou não se casarem é os problemas econômicos, O trabalho, às vezes trabalha em outra cidade, não tem como fixar uma residência, porque viaja muito. Os estudos que estão cada vez mais prolongados, faz faculdade, depois mestrado, doutorado, especialização, então tem que se dedicar a tudo isso, só depois pensar em casar. Ideologias contrárias à união conjugal. O medo, como já dissemos, de perder a liberdade, a autonomia sobre sua vida. Também uma coisa muito assim que vocês percebem que tá muito, é aquela visão burocrática. Para quê, Visão de casamento como algo burocrático, desnecessário. Para quê? Vamos casar, vamos juntar, vamos morar juntos e pronto, não precisamos casar não, não tem, se não der certo é bom porque aí a gente não casou, então aí a gente se separa. E também situações familiares complexas, quando existem várias uniões ou outras uniões conjugais dos pais, por exemplo, o pai que já casou e já teve 2 filhos no primeiro casamento, a mãe que também casou e teve alguns outros filhos, então a união disso tudo pode se transformar numa situação complexa, pode ser, se transformar em algo complexo que acaba definhando um pouco, dificultando a elaboração do que é uma família e da importância que o meio familiar tem sobre a nossa psique, sobre o nosso desenvolvimento. Bom, outra questão que o Papa faz também, um outro fator que o Papa faz questão de salientar são os direitos das famílias e obrigação do Estado.
ele diz o seguinte: devemos insistir pelos direitos da família e não somente nos direitos individuais. Por exemplo, o Estado a favor da contracepção, esterilização, aborto. O Papa assinala que há uma desconstrução jurídica da família. É um alerta sério, que há uma desconstrução jurídica da família. Também ele vem e reforça que o Estado precisa ter, para garantir o futuro dos jovens, legislação cabível. Boas legislações para o quê? Para reforçar a responsabilidade de garantir um futuro melhor para os nossos jovens, para os nossos filhos. Uma outra questão que diz muito perto de nós, né, é o enfraquecimento da fé e da prática religiosa. A ausência de Deus na vida das pessoas. Tá demais, né? Ninguém mais acredita em mais nada e muita gente não acredita na força, na misericórdia, na ajuda, na existência de Deus. Há um enfraquecimento. Agora com a pandemia, então, parece que aumentou nessa distância, né? As pessoas estão mais acomodadas para fazer a prática religiosa, mesmo se pode voltar para a igreja, não, ainda não vou. Nós estamos enfrentando isso sim, um enfraquecimento, porque a gente deixa para rezar em casa, nem sempre conseguimos, né? Então, essa é uma questão que ele também coloca. E ainda, nossa, meu Deus do céu, quando eu acabei de ler, né, esse capítulo, eu falei, meu Deus, quantas coisas juntas, né, mostrando um retrato da atualidade, das dificuldades que estamos enfrentando, mas que precisamos olhar de frente para ter ações, né, de esperança, de atitudes concretas para mudar um pouco esse contexto atual. Então, há outras realidades, e ele aí usa um termo forte, realidades perversas da sociedade atual. A miséria que está demais no mundo, né? Quantas pessoas vivendo que são pobres, miseráveis, vivendo nas ruas, sem condições de comer, sem um trabalho, que agora aumentou terrivelmente com a pandemia. É uma tristeza ver quanta miséria que há no mundo, quantos moradores de rua, né? Triste, triste. Às vezes a gente fica vendo na televisão, até passa, né? Mas passa, não, precisamos parar e pensar como que estão essas pessoas, como eles vivem, o que eles comem, como eles têm acesso, não têm acesso a nada, nem serviço de saúde, nem educação. Então, existe uma miséria enorme. Filhos que crescem só com as mães, só com a mãe, né? Que os pais foram embora ou não sabe quem é o pai, então, ou cresce com os irmãos um pouco maiores, porque a mãe tem que sair para trabalhar, ou então porque vivem na rua mesmo. Então, é importante isso. Também é uma outra realidade perversa, a exploração sexual da infância, né? Pedofilia, a guerra, terrorismo, crimes organizados, né? Abuso sexual dentro da família, geralmente acontece dentro das famílias. O problema das migrações forçada das famílias, perseguição dos cristãos, por exemplo, no Oriente Médio, de famílias, a dificuldade de famílias. Eu trabalhei numa instituição com crianças com deficiência, a dificuldade dessas mães de levar suas crianças por causa
não tem transporte, não tem condições, ou cuida dos filhos deficientes, ou vão trabalhar. É muito difícil a vida dessas pessoas que vivem com um filho especial, ou então com idosos também. Às vezes julgamos muito, né? Ah, tá lá no asilo, tá não sei onde, mas você sabe a condição que é ajudar um idoso? O que é manter um idoso? Como fazer isso, não é? Então, é importante que a gente se solidarize, que olhe com um olhar de bondade, de compreensão frente a essas situações tão perversas da nossa sociedade. A eutanásia, o suicídio assistido e tantas outras formas que estão por aí, às vezes até muito perto de nós. Em todas essas situações, o Papa Francisco deixa um recado muito claro. A Igreja deve consolar e não julgar, integrar e não abandonar, ter a misericórdia de Deus, como nos pede a nossa Mãe Maria. Vou repetir. Em todas essas situações, a Igreja deve consolar e não julgar, integrar e não abandonar, ter a misericórdia de Deus, como nos pede nossa Mãe Maria. O último contexto, um último parágrafo do Papa Francisco aborda são os desafios, né, que é a realidade que nos preocupam e que requer uma criatividade missionária. Olha que coisa mais interessante. Papa Francisco falando que nós precisamos de uma criatividade missionária frente às dificuldades de diálogo dentro da família, da partilha, da transmissão de fé dos pais para seus filhos e da insegurança econômica que eles vivem em relação ao futuro, ao presente e ao futuro. Precisamos criar pastorais criativas, missionárias. Em relação à toxicodependência, às violências familiares e também nas relações humanas, as violências nas relações humanas. Tudo isso requer um pensamento, uma ação missionária junto a essas situações, junto a essas pessoas. Avançar no reconhecimento dos direitos da mulher, na função paterna, que ainda é muito ausente, e trabalhar isso, né? Essa composição familiar. E por último, ele cita as ideologias genericamente chamadas gender, função sociocultural do sexo, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Concluindo, o Papa pontua uma observação dos bispos da Colômbia que dizem o seguinte: devemos libertar em nós as energias da esperança. Isso é muito importante. Libertar em nós as energias da esperança. E o Papa Francisco acrescenta, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. É lindo, gente, é triste, mas precisamos enfrentar tudo isso com muita força e muita fé e esperança, né? Muito obrigada.